Que alegria! Já estamos no 22º dia do nosso devocional, com muito aprendizado, com muitas reflexões, e estamos aqui no propósito número 3, que traz como reflexão: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Neste propósito, vamos refletir sobre a sua criação, o porquê você foi criado, para descobrir o propósito da sua vida. E aí o autor traz um versículo de Colossenses 2:7, que nos diz assim: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Aqui começa já falando, sobre gratidão. E o primeiro tema deste propósito 3 é: criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8:29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Colossenses 1:15. Quando olhamos para Cristo, nós entendemos o propósito da criação. Quando Deus olha para você, ele entende o propósito da criação. E o autor começa então a discorrer sobre esse tema. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho, Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou este intento já na criação, quando diz: depois Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. E Ele nos deu livre-arbítrio para escolhermos. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. No entanto, a imagem está incompleta, além de ter sido danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, algo que havíamos perdido. Jesus Cristo veio para nos mostrar o caminho, o passo a passo, para alcançar a plenitude de Deus. Jesus Cristo veio e nos ensinou como amar, como perdoar, como orar, como olhar para o outro e como verdadeiramente ser um cristão e fazer o que Deus quer que nós façamos. Depois o autor continua ainda. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele se manifestem a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Você foi criado semelhante a Deus em justiça e em santidade. E para buscar, para viver essa santidade, é preciso uma intimidade, um relacionamento com o nosso Deus, para que Ele nos ouça e nós possamos também ouvi-lo. Não tem como ter um relacionamento distante.
O relacionamento nosso com Deus precisa ser diário, precisa ser de todos os dias, para que nós possamos nos sentir a imagem e semelhança dele. E além dele nos criar a imagem e semelhança, nós fomos a única criatura que ele colocou as mãos, o toque para moldar. E o autor ainda continua. A Bíblia diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhorar a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. O supremo objetivo de Deus para a nossa vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. E eu ouso dizer a você, esse desenvolvimento do caráter, ele não é confortável. Pelo contrário, ele requer de nós um sacrifício diário, um sacrifício substancial, um sacrifício significativo, para que nós possamos dizer e nos manifestar e nos posicionar: Senhor, eis-me aqui. É dessa forma que nós precisamos viver. E o autor ainda continua: ser semelhante a Cristo consiste em essência na transformação do caráter, não da personalidade. A personalidade nós formamos através das nossas emoções, através de uma terapia, através de um coach, através de uma sessão de psicoterapia, enfim, assistindo a bons filmes, livros, cursos, treinamentos. Isso sim molda a nossa personalidade e é aquilo que nós vivemos desde a infância. Agora, o nosso caráter, nós precisamos ter como base os princípios cristãos, aquilo que Cristo nos ensina. E esse sim nós não podemos perder. E esse sim nós devemos cultivar todos os dias para não se desviar daquilo que Cristo nos ensinou e que Deus quer para nós. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, lembre-se disso, e sim o desenvolvimento. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você ouve podcast, quanto mais você ouve pregações, você está se desenvolvendo o seu caráter, baseado nos princípios cristãos. E o autor continua: muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem à expectativa de um céu terreno. A vida de quem decide seguir a Cristo não é fácil, mas vale muito a pena quando você entende que é o único caminho para a eternidade, é o único caminho para a salvação. Vale muito a pena. Lembre-se disso, escolha trilhar o caminho de Cristo. E o autor ainda continua: essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Deus, porém, não é nosso criado. E, no caso, nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil. Ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. A vida, realmente, ela não é fácil. Mas quando nós decidimos e sabemos o que nós queremos e onde nós vamos chegar com o propósito de Deus, nós vivemos e nós enfrentamos todas as adversidades, todos os obstáculos, porque é para a honra e para a glória do Senhor. E aí o autor começa então a colocar subtópicos neste tema. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: à medida que o Espírito Santo do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhante a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Converse com o Espírito Santo para que Ele unja, para que Ele lhe dê sabedoria e discernimento. Peça sabedoria e discernimento para que você seja como Jesus nos ensinou e que Jesus nos chame para a santificação. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Você precisa do Espírito Santo para conduzir você, senão você não consegue sozinho.
E o Espírito Santo, ele age na nossa vida. Ele fala na nossa vida. Ele fala através de pessoas, ele age através de palavras. Então acredite, o Espírito Santo, ele nos dá o direcionamento e cabe a nós obedecer, mesmo não concordando ou achando que ainda é cedo ou é muito tarde, obedeça. E o autor ainda continua: mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações milagrosas e emoções intensas, mas a maioria das vezes esse poder atua em nossa vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. Olha que descrição mais maravilhosa. O Espírito Santo nos toca como uma brisa suave. É maravilhoso. É grandioso demais. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em você. E quando você se permite que Ele viva em você, coisas grandiosas Ele faz. E coisas também simples, mas Ele age na sua vida de todas as formas. Pode acreditar. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos a importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera o poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão. Se recusaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente. Um ato de obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. A obediência. Quando nós ensinamos os nossos filhos que eles precisam obedecer aos pais, que somos nós. E assim nós estamos também dizendo a eles: obedeça ao Pai Celeste. Ele é a autoridade. Ele quer o seu bem. Obedeça. Tenha sabedoria e discernimento para obedecer. E a Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada. E as crianças devem comer e se exercitar para crescer. Assim é você na fé. Quando você diz para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, você fala o que para Ele? Você está disponibilizando a sua vida para viver o propósito dEle. E quando você faz isso, você começa, é como se você estivesse nascendo para a fé de Cristo. Aí você nasce, você vai se alimentando aos pouquinhos, você vai crescendo, e aí você vai sentindo coisas grandiosas, você vai vivendo coisas grandiosas, o Espírito Santo vai trabalhando em você, a partir do momento que você vai amadurecendo a sua fé. Ele não dá nada a você antes que você esteja preparado, tanto as coisas boas como as adversidades. Ele só entrega a você, ele só permite que você enfrente aquilo que você é capaz, aquilo que você já está preparado. Lembre-se disso. E depois ele fala: em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolvermos hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos, e é como se você habitasse e nesse hábito você agisse. E a Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem criado para ser semelhança de Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quando você deixa o Senhor agir na sua vida, Ele age em santidade, é um novo homem, é uma nova mulher. Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. O Espírito Santo, ele fala conosco através de palavras, através de pessoas e através de circunstâncias. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus, que são os nossos irmãos, contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer. E as circunstâncias que promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus,
reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. E aí, você precisa estar disposto a isso. Você precisa ser intencional e estar com essas pessoas. Estar com pessoas que elevam você, que estiquem você, para que você suba de nível. E aí vamos refletir um pouco mais sobre isso. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo o que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas. Ele prefere agir por meio delas a realizar milagres. Assim, passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas ou maduras espiritualmente são aquelas que se isolam umas das outras. Em monastérios, no topo de montanhas, afastadas do pernicioso contato com outros seres humanos, trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Você deve ter pessoas ao seu redor e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja, de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar aos outros. Mais um ponto. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática, é um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros, como Cristo, e seremos totalmente semelhante a Ele. Eu ouso dizer que nós nunca vamos estar totalmente preparados. Nós estamos preparados para um ponto, subimos de nível, nos preparamos novamente, subimos de nível, e assim nós vamos até quando o Senhor nos chamar para voltar para casa, porque nós estamos em constante evolução. Não há um fim na evolução. Nós estamos numa constante busca e não há um fim nesta busca, porque o conhecimento ele é infinito, assim como nosso Deus, assim como Jesus Cristo, bondoso infinitamente mais. E o autor ainda continua: grande parte das confusões da vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar o nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamo-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como que carreira devo escolher. E a verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Deus está muito mais interessado em que você é, em quem você é, do que no que você faz. Somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter que com a sua carreira, porque você levará seu caráter para a eternidade, mas não vai levar para a eternidade a sua carreira. Você leva para a eternidade as vidas que você impactou através do seu servir. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Que forte isso, né? E a Bíblia adverte: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira
maturidade. Mas para isso você precisa decidir. Decidir viver este amor em Cristo Jesus. Essa decisão é sua. Ninguém pode fazê-la por você, nem mesmo Ele, porque Ele nos dá ali o livre-arbítrio e o poder da escolha. E ainda continua. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus, para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Quando nós fazemos isso, de deixar a palavra de Deus de lado e nos concentrar simplesmente no autoconhecimento emocional e na carreira, alimentando somente a alma e a carne, nós estamos deixando o principal de lado, que é desenvolver o nosso caráter em Cristo Jesus. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino. Eu quero viver essa vida de busca e de estar em conexão com Jesus Cristo, para que Ele me ensine, me direcione através do Espírito Santo, para quando Ele me chamar, eu estar com Ele no céu. É dessa forma que eu estou buscando cada dia e convido você a buscar também esse propósito dentro do seu coração. E a nossa frase de hoje de reflexão é: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. E o versículo é: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Isso está em Romanos 12, 2. E a pergunta para meditar é: em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais e mais semelhante a Cristo? Responda essa pergunta, reflita sobre ela e tome uma decisão. Amadureça na fé. Eu vejo você amanhã com muito carinho, com muito amor.